Ontem, o Donald Trump foi condenado nos Estados Unidos. E o que vai acontecer agora? Ele pode concorrer à presidência dos Estados Unidos mesmo sendo condenado? Ele pode ser eleito ainda com os casos em andamento? E se o Trump for eleito, ele vai poder governar o país? Vamos ver as notícias para poder responder a estas interessantes perguntas. Trump foi condenado. O que acontecerá se for eleito na prisão? A Constituição e a lei dos Estados Unidos têm respostas claras para apenas algumas dessas questões levadas pela condenação criminal de um importante candidato à presidência. O júri de Manhattan condenou o ex-presidente Donald Trump na quinta-feira 30 por falsificar registro de negócios para encobrir um pagamento secreto de dinheiro a uma estrela pornô. Por enquanto, ele não enfrenta restrições formais de campanha e continua altamente competitivo nas pesquisas. A Constituição e a lei dos Estados Unidos têm respostas claras para apenas algumas dessas questões que surgiram e ainda podem surgir. Outras podem levar o país a um território realmente desconhecido, com decisões enormes das mãos de juízes federais. Como vocês viram, o Donald Trump foi condenado em Manhattan, fica em Nova York, estado extremamente esquerdista. E aí nós temos que entender o contexto dessa condenação. Como vocês estão vendo na mídia, o Donald Trump lidera com vasta vantagem as pesquisas eleitorais nos Estados Unidos. Obviamente, ele se tornou o alvo de diversos ataques vindos da esquerda. Nós sabemos também que o estado de Nova York é o mais esquerdista dos estados americanos. Lá, os democratas, que representam a esquerda americana, é a mais combatente. Fazendo uma referência aqui, como se fosse o PT no Nordeste. Eles são bastante fortes. E daí, dentro desse contexto, nós não podemos deixar de reconhecer que o Donald Trump está sendo julgado, na sua grande maioria, por pessoas que têm uma predisposição a apoiar a esquerda. Inclusive, o próprio juiz do julgamento e o procurador que apresentaram essa denúncia contra ele em função desse pagamento de dinheiro a uma atriz pornô, né, que teria ocorrido na eleição de 2016 e para que ela ficasse em silêncio, então teria pago a ela, me parece que US$ 130 mil. O problema é que parece que o dinheiro teria vindo de origem da campanha, o que não poderia. Enfim, essa é a narrativa, né? Essa questão central que ele estaria, obviamente, sendo, que o levaria a essa condenação. Mas o pano de fundo principal, o retrato disso tudo aí, é o local que ele está sendo julgado. Né? Houve contestação em relação à figura do juiz, do procurador, tem declaradamente um viés de esquerda, mas isso não foi impeditivo para que continuasse julgamento. Então, é esse contexto que nós temos que entender. E aí, dentro dessa condenação, um juiz vai proferir a sentença, provavelmente daqui a uma semana, duas, e vamos ver qual será essa sentença, que poderá ser de prisão, poderá ser de outra modalidade de pena, mas enfim, o Donald Trump vai recorrer dessa decisão. Ainda há muitos fatos que vão ocorrer até o julgamento e depois que for proferida essa sentença. Então vamos aguardar a condenação, qual será a condenação, mas antes vamos responder a essas perguntas que nós colocamos aqui. Como é que fica a situação juridicamente dentro do âmbito da Constituição americana? A primeira pergunta a ser respondida é se ele pode concorrer à presidência dos Estados Unidos, mesmo sendo condenado. Sim, ele pode. Há um precedente na jurisprudência americana de um candidato chamado Eugene Debs, que concorreu no ano de 1920 a presidente dos Estados Unidos, mesmo estando preso. Então, com esse precedente, não há porquê Donald Trump, se porventura fosse preso, né, fosse essa condenação o levasse à prisão, ele não poder concorrer. A única exigência que a Constituição americana faz para que o cidadão americano seja candidato à presidência dos Estados Unidos são três, basicamente. Ter mais de 35 anos,
ser cidadão nato e ter vivido pelo menos 14 anos nos Estados Unidos. Então, é a única coisa que a Constituição americana exige. Estando cumpridos esses requisitos, qualquer um pode ser candidato. Não há essa questão de lei de ficha limpa, um monte de exigência, não há um TSE lá para julgar essas questões eleitorais como há aqui. Então, é muito mais tranquilo e isso muito provavelmente, por enquanto, não vai interferir muito no andamento da eleição e no andamento da campanha. A segunda pergunta é se ele pode ser eleito ainda com os casos em aberto. Tem esse caso em Nova York e tem outros 2 casos, me parece que é no estado de Geórgia. Mas esses aí ainda não foram julgados. Ocorre que, na prática, o fato do candidato estar sofrendo um processo, estar respondendo o processo, não impede de que ele continue concorrendo. E se ele for eleito, provavelmente ele vai nomear o procurador-geral e esse procurador ele vai arquivar o caso até que ele termine o seu mandato. É importante ressaltar que é tradicional nos Estados Unidos respeitar muito a figura do presidente, não por causa do fato dele ser presidente em si, mas pelo fato de proteger o Estado americano. Querem que o presidente eleito cumpra o seu mandato e que, obviamente, o faça da melhor maneira possível para o Estado americano. Então, se isso acontecer, provavelmente ele vai responder esse processo eventualmente só depois de terminar o mandato. Inclusive, tem um caso, né, do Bill Clinton, que respondeu aquele caso da Mônica Lewinsky durante a presidência, só que a diferença é que lá era um caso civil. Uma pessoa privada que moveu uma ação contra ele e, mesmo sendo presidente, ele respondeu a ação e foi absolvido. A diferença aqui, no caso, é um Estado que está processando, portanto, muda um pouco essa figura aí. E a última pergunta, que também é a mais complicada, é que se o Trump for preso, né, caso seja condenado, ele pode governar o país. Bom, aí depende, porque na Constituição americana, segundo a 25ª emenda, ele pode perder o cargo, ser destituído do cargo, uma espécie de um impeachment. Só que nessa situação, o vice-presidente e o governo todo teria que pedir que isso ocorresse. Me parece que não seria algo viável, porque o próprio vice-presidente, o governo dele e os republicanos, de uma forma geral, não iam acampar. Se essa primeira hipótese não fosse possível, ele poderia entrar também com ação, com um processo pedindo que fosse interrompida essa prisão para que ele pudesse exercer o cargo de presidente. É uma hipótese bastante razoável também dentro daquele contexto. É onde o presidencialismo é muito respeitado. Então, isso seria algo provável. Ele entrar com processo e um juiz mandar interromper a prisão para que ele possa exercer o seu papel de presidente da República. Ok? Por hoje é isso aí. Se inscreva no canal, façam comentários, dê um like, comentem se vocês concordam com esse ponto de vista, com essa perspectiva que nós trouxemos aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!